Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o dia nem a hora que você vai ver esse vídeo, mas que todos nós possamos sempre, estar aqui podendo falar alguma coisa sobre aquilo que pensamos, o que queremos ou não fazer de nossas vidas. Eu queria pedir você desde já, se você está aqui me prestigiando, me vendo falar, muito obrigado pela tua presença. Você é muito bem-vindo aqui. Eu quero dizer a você que Deus, Ele nos permite falar assim às outras pessoas para que possamos alcançar o máximo de pessoas possíveis para falar do Evangelho, para falar daquilo que Deus quer que falamos. Eu queria pedir você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se você não for inscrito, me dê essa alegria de ter você aqui na família, que você possa se inscrever, que você possa curtir, que você possa também comentar, tá? Se você puder desde já deixar aquele like para que o YouTube entenda que muitas pessoas também gostaram do conteúdo, que ele possa indicar esse conteúdo para muito mais pessoas, tá bom? Que Deus nos abençoe e que nós possamos sair daqui preenchidos, que nós possamos sair daqui com mais conhecimento do que quando chegamos. Que Deus nos abençoe. Bora pro vídeo. Nós hoje vamos falar de um assunto polêmico, mas muito sério. Talvez você ainda não tenha percebido, mas nem todos somos filhos de Deus. O que mais a gente ouve por aí é as pessoas dizerem, todo mundo é filho de Deus. Não, não é. A palavra nos revela que somos criaturas que nos tornamos filhos por adoção. E aqueles que são filhos, eles podem ficar mais perto de Deus porque pertencem à família de Deus. Não são como escravos. A palavra de Deus nos revela que Deus, Ele nos permite muita coisa, mas uma das coisas que Deus nos exige é a obediência. Se você não é obediente a Deus, você ainda não é um filho de Deus. E se você pensa que é filho de Deus, talvez a desobediência tenha te afastado de Deus de uma maneira tão ínfima que você nem perceba. Por isso, tome cuidado com suas atitudes, tome cuidado com o que você fala e o que você pensa. Hoje vou tentar trazer um pouco de luz sobre esse assunto e quero que você, dentro da palavra de Deus, busque também conhecer cada dia mais daquilo que Deus tem para nós. Somos pessoas, como já disse, carentes do amor de Deus. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus que, para mim, é um dos mais decisivos nesse assunto. A Bíblia, ela tem vários textos que nos relatam e falam sobre isso, mas esse é um dos que mais a gente percebe o quanto estamos longe de sermos filhos. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus, e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Quando aqueles homens que estavam ali, os judeus,
que no início você viu que a palavra nos disse que eles tinham crido em Jesus, então estavam ali ouvindo Jesus e foram deparados, ou seja, Jesus colocou ali perante eles o defeito, não, o pecado que eles cometiam, quem eles eram de verdade. Quando Jesus confrontou a realidade, eles então se enfureceram com Jesus. Eles disseram para Jesus que eles não eram escravos de nada, que eles nunca tinham sido escravos. Jesus explicou para eles que aquele que não obedece os caminhos do Senhor, ele é escravo do pecado. Jesus então, no último versículo dessa parte que acabamos de ler, nós percebemos que Jesus então fala para eles que eles queriam matá-lo, que o desejo no coração dele era matar Jesus, porque Jesus ele confrontava os problemas, os defeitos das pessoas, dizendo que elas tinham que mudar para serem pessoas diferentes. Chegando nesse ponto, Jesus então declara que o pai deles é o diabo. Por quê? Porque ele sempre quis matar, ele sempre foi homicida desde o princípio. E Jesus acabou de dizer que eles queriam matá-lo por isso, porque nunca houve verdade no inimigo, em Satanás. E Jesus era a própria verdade. Eles estavam fazendo o papel daquele que queria matá-lo. Eles estavam sendo homicidas. Você também nesta hora quer saber, se você não obedece a Deus, se você vive uma vida de qualquer maneira, você também está tentando matar o sacrifício de Jesus que ele fez por você na cruz. Eu não posso aqui falar para você que você vai ser muito bem recebido dentro do céu se você continuar vivendo desse jeito. Em Romanos 8:21, nós podemos perceber que Deus ele fala através de Paulo, sobre a questão da libertação da criatura. Porque a criatura, ela é serviçal da corrupção. Então, ela deixa a corrupção para viver a glória dos filhos de Deus. Isso mostra claramente para nós que Deus tem os filhos dele separados da sua criatura. Isso foi nos permitido através do sacrifício de Jesus na cruz. Quando Jesus diz aos judeus que eles não creram nele e por isso são filhos do diabo, ele está dizendo para todas as pessoas que não creem nele como filho de Deus, como o próprio Deus. Por muitas vezes a autoridade que você dá a Jesus é menos do que ele é. Por isso, Jesus não faz a obra completa em sua vida. Você quer ver uma coisa? Se você é uma pessoa que está dentro de uma igreja ou em qualquer área ou lugar da sua vida, ou se você não faz aquilo que Jesus manda você fazer, você é uma pessoa que está dando lugar ao diabo para continuar uma obra de destruição na sua vida. Isso é para os que creem. Se você consegue entender, a palavra crer, ela vem de você testificar, de você viver por aquilo, morrer por aquilo, de você deixar de ser quem você é para mostrar que aquilo é real. Não podemos nos entregar ao pecado. O pecado, ele vem para destruir a nossa alma, destruir o nosso corpo. Isso nos leva a um momento muito ruim em nossa existência. Somos pessoas carentes de Deus, mas somos também pessoas permissivas ao pecado. Se não controlarmos a nossa vontade de pecar, nós nunca conheceremos a verdade. Jesus ele não diz que ele é uma das verdades. Jesus fala que ele é a verdade, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A criatura deixa de participar da corrupção e começa então a virar filho, para que ele possa conhecer a glória dos filhos de Deus. Olha isso, a separação é muito clara. Se você é uma pessoa que vive em pecado, você não é um filho de Deus. E quero deixar claro aqui, vou fazer uma separação simples. O pecado que Deus fala não é o pecado da natureza humana, não é aquele pecado que vem com você desde quando você nasce, não, que aquele todos nós temos, e nenhum de nós estará dentro da glória de Deus, porque nós fomos destituídos a partir do pecado de Adão. Não é desse pecado, é o pecado em que você se permite
em que você dá a autoridade a ele para acontecer, porque dentro da sua cabeça você já colocou planejadamente: eu não aguento isso, eu não consigo resistir. E é assim que funciona. Precisamos identificar essas coisas, essa diferença. Porque o pecado, se ele não te incomoda, ele está te levando para o inferno, para o Hades. A diferença do pecado que te leva para o inferno, do pecado que está em você o tempo todo, é aquela que você não consegue identificá-lo. Você vive pecando, você vive com sensualidade, você vive no meio de pessoas que não condizem com o que Jesus disse, não porque está perto delas, mas porque faz o que elas fazem. Estar na presença de Deus, estar com Deus, você tem que mudar o seu padrão de vida, o seu jeito de viver, de falar, o tempo todo. Eu tenho 48 anos, nascido e criado no Evangelho, agora que eu começo a entrar num lugar muito mais próximo da intimidade com Deus, porque todos os que me conhecem sabem que por muitas vezes eu errei feio, eu pisei na bola, mas Deus me deu uma chance e eu estou vivo aqui para que eu possa me arrepender sempre e buscar sempre estar aos pés de Deus. Eu quero sim permanecer filho, eu não quero ser criatura. Por muitas vezes você vai chorar por causa do pecado que você comete. Mas se você não chorar por causa do pecado que você comete, você corre o risco de nunca precisar da toalha de Deus para secar as suas lágrimas. Essa toalha que Deus tem para secar a sua lágrima se chama amor, que foi revelado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pegue essa toalha e seque os seus olhos, mas para isso você tem que chorar de arrependimento. Você tem que abrir o seu coração, porque aquele que sabe ler o seu coração não vai te dar oportunidade de entrar com o coração sujo, porque ele conhece você. Não adianta você falar para ele igual você fala para mim. Eu não consigo ver dentro de você, você não consegue ver dentro de mim, mas o Mestre, ele está aqui para olhar para nós e nos permitir chegar à sala, bater na porta, e quando ele bater e você abrir, ele entrar e participar da família, então você vai ser um filho adotivo de Deus. Não continue como criatura. Se você vive uma vida permissiva ao pecado, você continua como criatura. Nunca chegará à sala. Nunca se sentará à mesa. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, versículo 17. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela tem poder para mudar a sua vida, para mudar a minha vida. A palavra de Deus tem poder para transferir de nós um peso que a gente não aguenta. Ela tem esse poder. E nós que conseguimos viver assim, temos que ajudar aqueles que não conseguem. Como? Dizendo para eles isso? Eu fiz uma pergunta agora. Talvez o modo de falar o afaste mais ainda da presença de Deus. Por isso, vamos fazer com atitudes, com palavras, ações e atitudes. Não só com palavras, que as palavras às vezes são muito fáceis de ser pronunciadas. Com palavras, ações e atitudes. Somos todos filhos de Deus quando obedecemos a Deus. Quando desobedecemos, somos criaturas de Deus. Mas eu quero dizer para você que lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 8, nos diz o seguinte: mas se estáis sem disciplina, da qual todos somos participantes, somos feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Lembre-se, se estáis sem disciplina, da qual todos nós somos feitos para participar, sois então bastardos e não filhos. Se eu viver uma vida que eu quiser viver, se eu aqui estiver falando para você coisa que eu não acredito, que só estou aqui fazendo vamos dizer assim, uma apresentação para que vocês venham até aqui o meu vídeo me ver, isso também será contado como uma coisa ruim para mim diante de Deus. Eu estarei fazendo uma coisa que Deus não quer que eu faça. Pois aquilo que não sai do coração, que não é sincero, não é
bem-vindo por Deus, não é permitido por Deus. Eu falando assim, parece que é tão difícil ser o que Deus quer que sejamos. Talvez seja assim, porque muitas vezes achamos que aquilo que Deus fala não é para que nós mudemos. Às vezes achamos que o outro tem que mudar, que nós não. Nós somos pessoas boas. Eu creio em Deus. Você crê em Deus ao ponto de ouvir que se você não obedecer os seus mandamentos, você não vai subir aos céus? Depois que você vier a óbito, você não vai se encontrar com Deus? Você tem capacidade de entender isso? Você consegue ler o que a Bíblia diz e seguir aquilo que ela fala sem colocar um ego dentro de você ao ponto de você achar que já está bom, que você não precisa mais melhorar, que é assim mesmo, que Deus vai te aceitar desse jeito? O problema não é Deus te aceitar desse jeito. Deus é perfeito. Deus é Espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Não tem como Deus fazer nada por você se você não quiser que Ele faça. E o querer aqui não é um simples querer, eu quero, de dizer não. O querer aqui é uma permissão de Deus no sentido de obediência, em que você diz assim: persevero porque dentro de mim tem um gás, uma força que faz com que eu continue. É isso que Deus quer que você entenda. Talvez você viva por aí dizendo assim: não, eu creio em Deus. Não, eu creio em Deus. Mas a palavra aqui, no versículo 31 e o versículo seguido, 32, nos revela que para que você tenha de Deus a palavra de filho, é preciso que você permaneça. E se você ler mais, você vai perceber que Deus nos fala que permanecer é estar atento. Por quê? Porque quando Jesus diz que nós nos tornaremos discípulos, é por causa da obediência, porque se permaneceres firmes, se tornará discípulo. Percebe o quanto dá para a gente entender o que Deus quer dizer? Talvez você não perceba e saia por aí dizendo: eu creio em Deus. Será que você crê em Deus mesmo? Ou você crê naquilo que você quer crer? Você quer crer que Deus te aceitará de qualquer jeito. Mas a palavra aqui, ela é declarada aos judeus que creram em Jesus. Ele não está falando a qualquer um, ele está falando daqueles que creram, porque a palavra diz assim: aos que nele tinham crido. Percebe? Há quanto tempo você não consegue enxergar o mal que você carrega em você mesmo? Há quanto tempo levas uma vida perante a sociedade depravada, sem princípios daquele que enviou a você o nome de filho que tanto você almeja? Porque vive por aí dizendo aos quatro ventos: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus. E só fala isso porque não conhece a palavra. Porque a partir do momento em que você desobedece a Deus, você não dá a Deus a permissão para que Ele trabalhe em sua vida. Quando Deus fala alguma coisa para o nosso bem, é porque Ele está preocupado, porque Ele sabe que não há outro jeito, que não tem outro caminho para que você siga e possa conhecer Deus de verdade, conhecer o Filho, o Pai e o Espírito Santo. Que Deus abençoe essa palavra, que Deus possa ter chegado até o teu coração, que essa palavra possa vir de encontro aos nossos anseios, que Deus possa falar dentro de você de uma maneira esplendorosa. Eu não falo isso tirando exemplos de ninguém, eu simplesmente falo o que eu sinto, o que eu penso. Primordial aqui é falar aquilo que Deus manda, não o que eu simplesmente acho, porque o que eu acho vai ficar para trás. O que vai permanecer é aquilo que Deus diz. Que Deus assim nos abençoe, que esse conteúdo possa valer por muito, muito, muito tempo na sua vida, na minha vida, na vida de quem estiver ouvindo isso que acabamos de ler, de meditar, de estar nesse momento. Eu quero orar por você agora. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por estar aqui. Senhor, faça com que os que ainda não são filhos possam sim ser adotados, mas porque eles querem de dentro do coração. Toque no coração deles, ó Deus, que eles possam entender que isso, Deus, é mais do que querer. Isso é amplamente necessário. Homem nenhum verá a Deus se não tiver buscando santidade.
Deus, nesta hora eu te peço por todos que chegaram até aqui. Abençoa a família, parentes, amigos, todos, que eles possam entender que somos muito mais contigo. Porque sem a tua presença em nossas vidas, somos apenas como uma folha que solta do caule da árvore e sai pelo vento. Porque quando nascemos, ó Deus, nos soltamos do caule da árvore, que foi o momento em que o pecado entrou no mundo. E então começamos naquele momento a secar, até desaparecermos. Mas se encontrarmos, ó Deus, a Ti, que é a videira verdadeira, poderemos nos enxertar com o Teu Espírito e voltar a ter vida, que é o que o Senhor, ó Deus, nos oferece. Muito obrigado, ó Deus, ser com a Tua igreja, ser com aqueles que ainda não estão na Tua igreja. Ó Deus, entre no coração daqueles, ó Deus, que acham que todos são filhos de Deus. Abra o coração e a mente dessas pessoas para que eles saibam que a Tua palavra nos adverte que filhos são os que obedecem. Filhos são os que mesmo desobedecendo entendem e voltam atrás e se arrependem. Muito obrigado por tudo, ó Pai, abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Olá, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, comente aqui embaixo, fale o que você pensa sobre tudo isso aí, deixe o seu comentário, por favor, nós precisamos do seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Você que veio até aqui. E aquele seu amigo que ainda não ouviu, não falar de Jesus dessa maneira que eu falei aqui, chame ele para ele vir aqui até os conteúdos do canal, que eu tenho certeza que ele vai pensar totalmente diferente do jeito que ele pensa sobre Deus e sobre como é a vida ao lado de Deus. Que você possa ser muito feliz naquilo que você quiser fazer, porque o Senhor Deus é Ele que permite, tá bom? E estamos juntos e que Deus nos abençoe. E até um próximo conteúdo, se Deus assim nos permitir.